e aprender a sua palavra. Aleluia. Então, o tema que Deus propõe para nós nesta noite é: qual é a razão da nossa fé em Deus? Ou em Cristo, né? Qual é a razão da nossa fé em Deus? Qual é a razão da nossa fé em Deus? Graças a Deus. Amém ou não amém? Qual é a razão da nossa fé em Deus? São poucas vezes, ou talvez nunca, nós como crentes defendemos a nossa fé de forma bíblica. Muitas das vezes, quando somos perguntados qual é a razão da nossa fé em Deus, alguns de nós dissemos: não, a minha fé em Deus resume-se ao fato de que naquele dia que eu orei, queria emprego, o emprego veio. A minha fé em Deus, a razão da minha fé em Deus, resume-se ao fato de que um dia eu estive doente e os irmãos da igreja vieram orar. Depois fiquei curado. A razão da minha fé em Deus está no fato de que o meu negócio não andava, mas quando naquele dia na igreja disseram: temos uma semana de oração, eu fui lá orar e na semana seguinte todos compraram na minha banca. Está vendo? Muitas das vezes a razão da nossa fé tem sido antibíblica. A razão da nossa fé tem sido contrária àquilo que a Bíblia diz. Por quê? Porque a nossa fé agora passou a ser validada pelo materialismo. A nossa fé passou a ser validada pelo carnalismo. Ou seja, eu tenho, logo tenho fé. Consegui, logo tenho fé. Por que você crê em Deus e você tem fé? É porque eu consegui. Mas hoje, vamos ler juntos aqui a palavra de Deus e vamos compreender que já estivemos errados muitas vezes. Irmãos, Abraão poderia dizer isto aqui. Abraão poderia dizer: a minha fé é baseada no fato de que eu tenho uma nação. A minha fé é baseada no fato de que Deus me disse que eu terei uma numerosa multidão. Abraão tinha legitimidade para dizer isso. E de facto ele estava correto. Porque quando Deus aproxima-se de Abraão, a promessa que ele dá para Abraão foi: saia da tua parentela, da casa dos teus pais, e vá para a terra que eu te mostrarei. De facto, a promessa de Deus para Abraão era uma promessa física. De facto, a promessa de Deus para Abraão era de uma terra que o povo que é filho de Abraão, segundo a carne, pisa nessa terra. Os filhos estão aqui hoje. São uma nação que todo mundo conhece. Todos chamam de Israel. Recentemente estava em guerra com Hamas. Esteve sempre em guerra com a Síria. Aquela sim, Abraão poderia dizer: a minha fé está aqui. Material. Mas a Bíblia diz que veio Cristo para estabelecer uma nova aliança. Meu Deus, isto era para aquela igreja de lá. Aleluia! Quando Cristo vem, estabelece uma nova aliança. Meus irmãos, os milagres, eles ocorrem porque aquele que veio estabelecer a nova aliança tem poder para realizá-los. Mas eles não são a razão da nova aliança. Meu Deus, alguém está aqui na igreja? Quando a pedra foi furada, tocada no deserto e jorrou água. Escuta isto. Aquele foi o milagre que o povo viveu. E de facto tudo Deus tinha que fazer para os manter na promessa, pelo fato de que a promessa anterior era baseada na vista. Tudo o que eles viam era determinante ou era para suportar a promessa que Deus tinha feito por meio de Abraão. Mas veio Cristo. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Oh, alguém pode
salva é para Jesus, tem que ser mais forte. Se é para Jesus, tem que ser mais forte. Oh, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 14, 17, 19 e 20. Capítulo 15, primeira carta de Paulo aos Coríntios, versículos 14, 17, 19 e 20. Assim vai se ler a palavra de Deus no versículo 14. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Versículo 17. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda permanecei nos vossos pecados. Versículo de número 19. E se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Versículo de número 20. Se de facto, porém, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia. Graças a Deus. Fechamos nossos olhos. Damos-te graças, Pai. Louvamos o teu santo nome e te agradecemos. Senhor, obrigado pela palavra que foi lida neste lugar. Senhor, a tua palavra é espírito e vida. Pai, que hoje nós estejamos na posição daqueles ossos secos que se encontravam no vale, e que, sendo proferida a tua palavra, possamos ganhar vida, possamos ter tendões, e acima de tudo sejamos cheios do teu Espírito, porque o único que convence o homem e o capacita para que ele se mova em função da sua palavra é o Espírito Santo. Obrigado, Jesus, pela sua presença. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nos dar o seu Filho, para que por meio dele tenhamos vida eterna. Obrigado pela bênção do Espírito Santo neste lugar. Todo aquele que crê, diga amém. E traga uma salva de palmas na presença de Deus. Mais forte para a glória. Para a glória de Deus. Tem que ser mais forte. Se é para Deus, tem que ser mais forte. Oh, aleluia. Graças a Deus. Então, Paulo escreve aqui neste capítulo do número 15. O propósito dele é apresentar aos irmãos de Coríntios acerca da razão pela qual eles devem permanecer na fé ou defender a sua fé. Aleluia. Por que eles precisam, ou por que eles devem compreender que eles são crentes? Qual é a razão de eles serem crentes? O que eles movem como crentes? O que eles faz crentes? Em que é baseada a sua crença e a sua fé? Este capítulo apresenta aos coríntios e a todos nós a consciência da razão da nossa fé. É por isso que ele primeiro apresenta aos irmãos de Coríntios. Meus irmãos coríntios, fiquem sabendo isto, que se Cristo não ressuscitou, então vocês não crê, ou seja, crer é algo que é vão. Porque para que a vossa fé tenha base, ela precisa de ser sustentada pelo facto de que Cristo morreu por vós. E uma vez tendo morto por vós Jesus, Ele mesmo ressuscitou. Na verdade, Paulo atenta muito para a ressurreição, porque neste capítulo ele está a apresentar aos irmãos a necessidade deles terem esperança
da ressurreição. Ele dialoga com eles para que eles não percam a esperança na ressurreição. Ou seja, se alguém morreu que você conhecia que era crente, se ele era crente fervoroso, não se preocupe, ele vai ressuscitar. Por quê? Porque essa pessoa não creu em vão. Essa pessoa sustentou a sua vida, sustentou o seu andar, sustentou o seu caráter apenas naquilo que é a palavra de Cristo. Esta pessoa não viveu assim de qualquer maneira. Esta pessoa olhou para Jesus, como está escrito em Hebreus capítulo de número 12, que ele atentou para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, e uma vez que ele seguiu as pesaduras de Jesus, uma vez que ele andou como Jesus andou, também como Jesus ressuscitou, ele também vai ser ressuscitado. Aleluia! É isto que Paulo apresenta a eles. Mas o mais profundo disto é tentar entender ou tentar apresentar aos irmãos coríntios a razão da fé deles. Porque muitas das vezes, conforme dissemos na introdução, nós podemos estar baralhados, não entendermos qual é a razão da nossa fé. Podemos estar baralhados. Podia ser que aos ouvintes de Coríntios naquele dia, que Paulo apresenta, alguns deles Jesus viesse enquanto estivessem vivos. Porque quando você atenta para a carta dele, ele bate nos dois lados. Ele apresenta a razão da fé para aqueles que morreram, lhes dando a entender que aqueles que morreram, meus irmãos, se eles creram absolutamente, então ressuscitarão como Cristo ressuscitou. Agora, quanto a vocês que estão vivos, qual é a razão da vossa? Vocês creem que Jesus ressuscitou? Vocês creem que Jesus veio ao mundo pelos vossos pecados? Porque a ressurreição, ela não é produto de algo mecânico que acontece. A ressurreição é produto da morte. Se Jesus não se faz homem, não encarna, este mesmo Jesus não pode morrer. E se não pode morrer, não pode ser sepultado. E se não pode ser sepultado, não pode ressuscitar. Então, quando ele diz que se vocês têm como razão da vossa fé algo alheio a isso, então vocês são os mais miseráveis. Porque a vossa fé tem que atentar ao fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E se Cristo ressuscitou dentre os mortos, então é porque Ele foi uma oferenda agradável aos olhos de Deus. E se Ele foi uma oferenda agradável aos olhos de Deus, então significa que Ele foi digno de dar o seu sangue para que tenhamos vida. E se deu sangue para que tenhamos vida, automaticamente ele se torna a base da nossa fé. Este que ressuscitou é o mesmo que morreu. O mesmo que morreu é o mesmo que nos salva. O mesmo que nos salva é o mesmo que voltará para nos buscar. Aleluia! A razão da nossa fé resume-se ao fato de que Cristo ressuscitou. É por isso que, irmãos, hoje em dia, pelo fato de nós como crentes já termos esquecido isso, vivemos como queremos e todos nós queremos ir ao céu, né? Andamos como queremos e todos nós queremos herdar o reino dos... Por quê? Porque a razão da nossa fé, meus irmãos, deixou de ser a genuína. Deixou de ser a promessa deste Cristo que ressuscitou. Cristo ressuscitou para nos dar a ciência, para nos dar a certeza de que depois da nossa salvação existe uma promessa maior. A ressurreição de Cristo é a prova para todos nós de que há um lugar que nos espera. É a prova para todos nós de que o material não pode ser a base da nossa fé. A ressurreição de Cristo
é a prova material de que tudo aquilo que ele prometeu aos seus discípulos. Diga comigo, o que ele prometeu? Jesus não prometeu aos seus discípulos dar os melhores carros. Não prometeu aos seus discípulos lhes dar os melhores empregos. Até porque os seus discípulos... Veja só, Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado. Veja só, vários outros homens. André morreu em forma de X, amarrado de qualquer maneira. Outros morreram sendo esfolados, sendo retirados a pele. Olha, outros foram colocados dentro de uma banheira cheia de óleo fervente. Agora diga-me lá, qual é a promessa de Jesus? Para que eles viveram? Quando eles eram lançados no caldeirão fervente do óleo, ele dizia: lance-me no caldeirão, porque eu tenho uma promessa maior. Lance-me no caldeirão, porque eu tenho uma promessa maior. Há pessoas que deixam de seguir a Jesus. Quantas pessoas nós conhecemos que andaram conosco, que oraram conosco, começaram conosco a caminhada, as coisas se tornaram difíceis, acharam melhor desistir, porque eles confundiram. Confundimos para que nós somos crentes. Confundimos por que somos crentes. Há uma confusão na nossa mente. É por isso que os falsos profetas neste tempo estão a ganhar muito espaço, porque há um ruído sobre a razão de Cristo ter vindo à terra. Há um ruído. Ninguém está a conseguir compreender. Pastores estão a devolver crentes para o Velho Testamento. Pastores estão a dizer aos crentes que vivam na velha aliança, que era baseada no material. Mas a Bíblia diz, quando Cristo veio, escuta a primeira promessa agora. Primeira promessa: não se turbem os vossos corações. Credes em mim e credes também em Deus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Segunda promessa, Jesus vai dizer para eles: meus irmãos, escutem isso. Importa que eu vá, para que o outro venha, porquanto se eu não for, ele não virá. E quando eu chegar lá e estiver com o Pai, eu rogarei ao Pai para que ele envie o outro Consolador, para que esteja convosco. Terceira promessa: eis que cedo venho, eis que cedo venho, para dar a cada um segundo as suas obras. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Em nenhum momento ele prometeu algo material desta terra. Diga comigo, por quê, pastor? Porque aquele que ressuscitou não ressuscitou para permanecer aqui. Ele quer que aqueles que creem nele, a sua mentalidade não permaneça a mentalidade daqui, mas tenham a mentalidade de lá. Mentalidade de lá. É por isso que o apóstolo Paulo vai levar um tempo para os Colossenses. No seu capítulo 3 diz: meus irmãos, agora que vocês ressuscitaram com Cristo, pensai nas coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Essa é a razão da nossa fé. As coisas do alto, onde Cristo está sentado à destra do Pai. Aleluia. Paulo disse uma coisa para os irmãos ainda aqui em Coríntios. Diz: meus irmãos, é importante que vocês saibam que nós não andamos por vista. Andamos por fé. Ah não, ele estava a dizer que se eles continuaram a orar mais um pouco, o emprego vai chegar, não é isso? Essa terra é hostil, meus irmãos. Essa terra é um lugar que Jesus já nos tinha dito no seu capítulo 10, salvo erro, de João, que vamos ter aflições. Então, se as aflições teremos, por que elas têm que ser a razão da nossa fé? Por que vencê-las tem que ser a razão da nossa fé? Ah,
não, mas pastor, quando eu estou aflito não posso orar. Paulo diz que sim, não fiquem irrequietos. Não disse tenham fé, disse não fiquem irrequietos por coisa alguma. Porquanto orem a Deus com súplicas. Aquilo que me aflige é para eu orar com súplicas. Não é para eu depositar a minha fé. A fé tem que depositar naquele que ressuscitou dentre os mortos e deu a vida para que eu tenha vida. Alguém pode aplaudir a Jesus aqui? Oh, meu Deus. Aleluia. Discípulos perguntaram para Jesus: Jesus disse sim. Olha, mostra-nos lá o reino onde é que está. Disse: eu não vou vos dizer se está ali, acolá ou acolá, mas está dentro de vós. O que Jesus está dizendo? Está dizendo que da forma como vocês entenderem, da forma como vocês estabelecerem a sua vida, essa é a vossa fé. Ou seja, se vocês estabelecerem a vossa vida nas coisas mundanas, significa que vocês querem viver no mundo. Vocês não anseiam em nada sair deste mundo. Mas se no vosso coração está o reino dos céus, significa que vocês querem o reino dos céus. A que assemelharei o reino, Jesus? Responde Jesus, diz: olha, eu assemelharei o reino a um homem que viu um terreno tão grande e tão belo. Tendo ele trabalhado naquele terreno, encontrou algo precioso. E de imediato saiu e foi ao encontro do dono do terreno e disse: venda-me este terreno, porque onde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, qual é o nosso tesouro maior? O nosso maior tesouro é a fé. E se a nossa fé é colocada no material, então nós desperdiçamos ela. Ela precisa de ser colocada no lugar certo. Onde deve ser colocada? Em Cristo Jesus, que ressuscitou dentre os mortos, e nos dando a certeza de que a nossa esperança não é vã, porquanto o mesmo que ressuscitou voltará para nos buscar. Aleluia! Está alguém ainda na igreja? O mesmo que veio dá-nos a certeza de que voltará para nos buscar. Se nós vivemos por esta promessa, por estas promessas dele, e esquecemos aquelas promessas materiais que não são estabelecidas na nova aliança, porque na nova aliança, aquilo que antes era promessa se tornou responsabilidade do homem. Não entendi, pastor. Enquanto no Velho Testamento o homem podia dormir e acordar e encontrar maná no quintal, agora no Novo Testamento Paulo diz: quem não trabalha. Meu Deus, ninguém está aqui na igreja. Aleluia! Porque já não é promessa no Novo Testamento. E te encarrega, eu leva a prosperidade financeira. No Novo Testamento, as coisas financeiras são trabalhadas. Diga comigo por quê, pastor? No tempo em que Adão peca, perde-se o tempo da graça, perde-se o tempo em que Deus tem comunhão direta com os homens. Então os homens agora, eles trabalham, mas não debaixo da graça de Deus. Entendeu o que estamos a dizer aqui? Uma vez que se perde a graça, então parece algo forçoso e difícil trabalhar. Então Deus agora tem que criar aquilo que se chama de providenciar toda hora. A pessoa saiu, pôs a planta do pé, o lugar é dado. Quer dizer, as promessas ali parecem ser todas elas tão facilitadas, tão diretas, em que o homem não precisa fazer nada. Só precisa sentar e as coisas acontecerem. E de fato aconteceu. Mas quando Cristo veio inaugurar o tempo da graça, o homem agora é devolvido ao tempo em que ele tem que ter comunhão direta com Deus. E quando se tem comunhão com Deus, Adão tem que lavrar e cuidar a terra. Quando se volta de novo a ter o Espírito de Deus habitando no homem, então o homem tem que lavrar e cuidar a terra. Já não é promessa, mas é responsabilidade. Porque a promessa agora foi mudada. É uma só: virei para vos buscar. Na casa do meu pai há moradas. Alguém ainda está na igreja? Aleluia! Aleluia!
por isso, meus irmãos, a crescente onda de falsos profetas tem crescido, repito, crescente e crescido, exatamente por causa disso, porque ainda te fazem olhar para aquilo que você não deve olhar. Eles que atentai, pois, para Cristo. Atentai, pois, para as suas promessas, porque tão cedo aquele que prometeu vir, virá. Aleluia! Os crentes da igreja primitiva, querido, eles viviam em santidade porque tinham ciência de qual era a promessa. Anote isto, que quando eles se convertiam, a primeira coisa que eles faziam era vender os seus bens. Significa que eles sabiam qual era a promessa. Eles sabiam em que devia se basear a sua fé. Nós estamos a dizer para você vender bens e trazer coisas aqui na igreja. Não, não somos aqueles que pregam isso, né? Os apóstolos também não pregaram. Os crentes é que entenderam e trouxeram. Entendem isto aqui? E quando eles trouxeram, perceba isto aqui. A diferença daqueles que tentam maquiar as escrituras para dizerem, mesmo aqui os crentes vendiam as suas propriedades e traziam tudo aos pés dos apóstolos. Você também vem vender tua casa e trazer para depois ele... Não. Quando a igreja primitiva, os irmãos vendiam propriedades e vinham colocar aos pés dos apóstolos, os apóstolos pegavam aquilo e distribuíam para todos de igual maneira. De tal sorte que até aqueles que venderam propriedades se beneficiavam daquilo. Então não havia ninguém que tinha falta, incluindo os vendedores da própria... Entendeu como é que era, né? Aí eles vão entrar lá sola. Só como chave satilho. Não mata essa mãe estratuina, só. Mamava mendigo. Porque como chave cinto, muita pega caltara, só. Amém, acabou na igreja, né? São vossos amigos? Pode mover zanza. Não é isso. Ali temos que perceber o contexto. Amém ou não amém? E observe. Eles faziam isso porque eles sabiam em que consiste a sua fé de hoje em diante. Consistia no fato de que Cristo ressuscitou. Amém ou não amém? Se a nossa fé, a razão da nossa fé não é essa, mano Gresso, então nós somos inúteis como crentes. Se a defesa da nossa fé não é o fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados, verteu o seu sangue pelos nossos pecados e ressuscitou e há de vir nos buscar, então, meus irmãos, é inútil até estarmos aqui. É inútil nós abrirmos este livro e lermos. É inútil tudo isto aqui. Por quê? Porque é como se nós estivéssemos a invalidar a razão de Jesus ter vindo à terra e continuamos a olhar para aquilo que Deus fez lá no passado. Não, Deus nos ofereceu Jesus como prova viva do seu amor para conosco. Como prova viva de que Ele quer que nós estejamos com Ele para sempre. Alguém está entendendo isto aqui? Então, uma vez que Deus quer estar conosco para sempre, Ele precisa de nos oferecer algo que realmente vale. Porque as coisas materiais perecem. Entendeu? As coisas materiais perecem. Deus tinha comunhão com Adão e visitava Adão, porque Adão estava vestido da glória de Deus. A presença de Deus estava sobre Adão, o que fazia com que aquilo que é corruptível, que é material, aos olhos de Adão não tivesse muito valor, mas a presença de Deus tivesse mais valor. No dia, só para perceber isto, no dia em que Adão peca, a primeira coisa que ele faz foi fugir da presença de Deus. Porque aquilo que tinha valor, perdeu o valor. Agora o que tem valor é coisa material. Diga comigo, como, pastor? Adão fugiu da presença de Deus e foi se esconder na árvore. Ou seja, a árvore para Adão era apenas um objeto, era apenas um instrumento que ele usava para a produção, alimentava-se e vivia. Não tinha tanta relevância assim. Por isso que quando Deus ainda descia, Adão já estava lá. Por quê? Porque não se ocupava com a árvore. Tinha tempo para a árvore, sim, ele fazia aquilo que era, mas quando chegava o tempo de ter com o Senhor, Adão já estava lá.
Porque o seu maior prazer, a sua razão de fé, a sua razão de vida, a sua razão de esperança era o ser. Agora Adão trocou a razão de fé. Quando vem aquele com quem ele se encontrava, ele vai se esconder naquilo que antes não tinha valor. Trocou. Adão, por que te escondes? Eu percebi que estava nu e me escondi aqui. Irmãos, quando Deus perde a relevância na nossa vida, quando a razão da nossa fé já não é Cristo ressurreto, então nós começamos a nos esconder no material. É por isso que há crentes que começaram o seu cristianismo, a sua caminhada, quando de repente teve um bom emprego. A paz, irmão, a paz, não vem à igreja porque, sim, é que no meu serviço, a tumba lança o cantiro, a gama lumbeta esquembo, o esquembo, o nini quintiro, a maca, mas já não, o ganzel bacantiro, nica. Como se Deus tivesse algum problema. Deus sabe que você pode trabalhar e o adorar. Era assim como Adão era. Trabalhava e o porque o trabalho não tinha grande relevância em relação a adorar ao Senhor. Bens materiais, somos humanos, vamos trabalhar com as mãos, vamos conquistar, vamos estudar, vamos fazer tudo. Mas sempre há uma razão da nossa fé. É essa que tem que nos guiar, que tem que nos nortear. Qual é? Cristo ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! Cristo ressuscitou dentre os mortos. E tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, as promessas que Ele trouxe no seu Novo Testamento, quando Ele vem no Novo Testamento, elas se cumprem, porque o testador, ou aquele que disse isso, está vivo para poder realizar. Aleluia! Aquele que prometeu está vivo. Imaginemos que eu sou teu amigo e na nossa amizade, não, olha, meu irmão, daqui a 10 anos eu vou te dar, vou te oferecer um carro, não é? Vou oferecer um carro. 5 anos, 6, 7, 8 anos, 9 anos, faltando um mês para o 10º ano, o que acontece comigo? Faleço. Alô, igreja? O que aconteceu com o carro? Foi-se o carro. Ninguém vai receber aquele carro. Porque aquele que prometeu, o que aconteceu com ele? Mas a ressurreição de Cristo é a prova viva de que as suas promessas são dignas de ser aceitas. Aleluia! É a certeza para nós de que se Ele disse que enviaria o Consolador, de facto o Consolador foi enviado. Os discípulos ficaram ali em Jerusalém conforme Ele disse, porque aquele que prometeu estava vivo. Ficaram ali esperando, orando, e naquele dia veio o Espírito Santo, porque aquele que prometeu vive. Aleluia! Nunca vi Pedro, apesar de ter vivenciado um milagre da multiplicação dos peixes, nunca vi ele a dizer, olha, estou à espera de ver mais peixes já se multiplicarem aqui. Nunca vi Paulo a dizer que já que eu agora sou discípulo de Jesus também, as tendas já não preciso fazer com as mãos. Agora, porque a promessa de Jesus é multiplicar as coisas, né? Então, vou pegar as tendas, pôr ali. Jesus, amanhã, quero encontrar 50 tendas aí. Só pus uma. Não! Esses homens eram experimentados em trabalho. Eles sabiam que eles tinham a sua responsabilidade. Mas havia uma promessa que é única. Jesus, quando chegava para ele, disse, olha, Paulo, eu vou te fazer pregador de gentios. E meus irmãos, a pergunta é, cumpriu-se a promessa ou não cumpriu-se? Olha para ti mesmo, diga cumpriu-se. Olha para ti mesmo, diga cumpriu-se. Olha para ti mesmo, diga cumpriu-se. Porque antes terminava em Jerusalém, mas agora a promessa chegou até nós. Nós não éramos povo, não éramos nada, mas a pregação chegou até nós, porque aquele que morreu e ressuscitou
prometeu assim, disse Paulo, vou te fazer pregador de gentios. Aleluia! Aleluia! Alguém um dia disse, eu não posso ser crente e continuar na pobreza. Eu disse, você não é pobre porque é crente. É pobre porque não quer trabalhar. Não associa essas coisas. Porque tanto o descrente como o crente, se não trabalharem, terão nada. Depois eu disse para ele, observe uma coisa, você está aqui na cidade de Maputo, né? Ele disse assim, estou aqui. Aqui na cidade de Maputo, há oportunidades e talvez você pode fazer algo e ganhar um pouco mais e a sua vida sobressair. Mas se eu te levar para Nicoadala e você olhar para as condições da vida daquelas pessoas, eu vou te perguntar uma coisa. Se eles receberem Jesus, aqueles, achas que não estão salvos? Ou aqueles que já receberam Jesus e estão naquela condição de vida, acham que não estão salvos? Não vamos para longe. Os irmãos da Nigéria que hoje estão a ser decapitados, não estão salvos. Porque salvo é como a bebelo, é a prosperidade. Eu agora recebo, o meu carro cai, faço download. Quer dizer, eu é um crente. Ô pastor, vamos fazer download das nossas bênçãos. Eu faço download agora mesmo. Cai o meu carro, eu recebo o meu emprego. Isso chama-se fantoche. Acabou, amém. Esse grupo aqui está comigo. Vamos lá. Fantoche. Obrigado. Esse grupo aqui está a me odiar, não se preocupe. Mas vamos pregar. Aleluia. O que é que ele disse que nós receberíamos? É chegado a vós o reino dos céus. Receba o reino. Não, ninguém quer isso. Receba emprego. Recebo. Receba o Espírito Santo. Receba o carro. Tudo invertido, porque a nossa esperança, a esperança da nossa fé, não é proporcional às Escrituras. Não é. Não é. Não é. Não é. Não é. É muito importante a gente compreender isto. Porque senão vamos ficar desiludidos quando nós cremos em Jesus. Se eu nunca te prometi uma coisa, você não tem que me exigir. Se você percebe que não é cheio do Espírito Santo, é justo você ir a Jesus e pedir. Porque Ele... obrigado. Aleluia. Se você sente que parece estar a ser fraco no pecado, o pecado está a tentar, é justo você ir a Jesus e dizer, Jesus, me ajude com que eu não caia na tentação, porque Ele promete, disse que estaria conosco até a consumação dos... E Ele mesmo seria a nossa força, nos ajudaria em tudo. Nós tínhamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Aleluia. É justo exigir algo que Ele prometeu. É injusto confundir o que Ele prometeu com o que Ele nunca prometeu. Não faz nenhum sentido. Temos que começar a analisar qual é a razão da nossa fé. Por que que nós somos crentes? Você sabia que quando você vai a uma igreja ou está numa igreja e se prega a palavra de salvação, os crentes já até têm vontade de cuspir no chão. Quando você fala que Cristo é o Senhor, é o Salvador, os crentes dizem isso é antigo. Eu ouvi isso quando eu estava a receber a Jesus. Agora, pastor, quero que você me coloque nas dimensões. Me fale das coisas que eu terei, o que eu serei e onde eu estarei. Se você não me prometer o material, significa que essa igreja não tem unção. A unção agora virou um instrumento de alimento à carne. Ou seja, o que alegra a minha carne é unção.
O que irrita a minha carne não é unção. Mas a Bíblia diz que é o contrário. A unção sempre vai contradizer a tua carne. Quando a unção está em nós, não podemos continuar a ser carnais. É por isso que eu fico irritado quando alguém vê alguém a fazer patetice, a estar no adultério e vê no altar e pregar, diz, aquele irmão pregou com unção. Eu digo, não há unção nenhuma aí. Pode haver conhecimento, pode haver teologia, pode haver conhecimento de Gênesis, Apocalipse, mas unção não há. Porque a unção é a primeira a te estabelecer a consciência de uma vida prática da palavra. É por isso que João disse, vós tendes a unção, e a unção vos ensina, assim como ela vos ensinou, permaneçam assim. O que a unção fez quando nós recebemos? Ela nos ensinou a abandonar a iniquidade. E se ela nos ensina a abandonar a iniquidade, automaticamente, quando nós voltamos para a iniquidade, nós perdemos a unção. Imagina só, uma mulher está grávida, verdade ou não? Ele vai ao médico, o médico chega lá e diz, olha, a partir de hoje, não coma feijão. Se tu comeres feijão, vais abortar. No dia que ela come feijão, o que acontece com a gravidez? Igreja, no dia que esta mulher comer feijão, o que vai acontecer com a gravidez dela? Automaticamente começa, o feto começa a se destruir. Se a unção de Deus, o Espírito de Deus, que habita em nós, e já o nome é claro, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de Deus, já está em nós, e nós ainda queremos comungar com o pecado, como permanecerá o santo no meio do profano? Não é possível. Não é possível eu chegar numa torneira, ligar a água e sair doce e salgada. Alguém está aqui? Então, quando os crentes começam a confundir o que realmente é unção, significa que nós estamos numa decadência espiritual. Por quê? Porque a unção hoje em dia, repito, é baseada no meio do cristianismo, é o pastor, o irmão ou a irmã que nesse dia tomar o púlpito para pregar, lhes prometer que terão melhores casas. Esse culto foi ungido. Aí a unção desceu. Porque quando disseram à irmã, irmã, estou a ver que tens um carro daqui a 2 anos. A irmã, eu não estou caro, é o meu carro. Então a igreja diz, então no fim do dia, hoje o culto, viu o culto, irmão. Mas quando você diz Cristo salva, o crente amarra a cara, põe totó. Que pregação é essa? Que mensagem é essa? Ah, meu Deus, mas eu me alegro de um homem que disse, não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder para aqueles que se salvam. Aleluia! Meus irmãos, ainda que de janeiro a dezembro você tem que dizer, Cristo salva. Quando te convidarem e te escalarem na igreja para você pregar, você chegar a dizer, Cristo salva. E no outro dia te escalaram, você chegar a dizer, Cristo voltará. E no outro dia te dizer, Cristo ressuscitou. Te escalaram de novo a dizer, Cristo nos redimiu. Te escalaram no outro dia a dizer, Cristo batiza com o Espírito Santo. Te escalaram no outro dia a dizer, Cristo é o Rei dos Reis. Meu Deus, aleluia! Não falta mensagem bíblica. Preferimos o que não é bíblico, porque agrada a carne e é a tal unção.
Mas a unção genuína é baseada na sã doutrina. É por isso que Paulo disse para Timóteo, disse: tu, meu filho, permaneça nisso, nas sagradas escrituras, que tu sabes, que tu aprendeste de mim, e sabes em quem apoiaste a tua fé, que aprendeste como tendo exemplo a sua mãe e a sua avó. Essas sagradas escrituras te tornarão sábio. Permaneça nela, a sã doutrina. Aleluia! Irmão Grécio, basta começar a pregar. Ele só prega sã doutrina. Só diz que nós temos que amar a Cristo. Não, essas mensagens não. Nós, meus irmãos, perdemos a razão da nossa fé. Mas é possível retornarmos. Amém ou não amém? É possível voltarmos à base. Aleluia. Queremos concluir. Vamos aqui para os textos. Para os versículos. Observe aqui. No versículo de número 15. Começamos pelo 15, né? 14. Diz o seguinte: e se Cristo não ressuscitou, logo, o quê? É vã a nossa pregação. Ou seja, apóstolo Paulo, minha irmã, está a deixar claro o que ele pregava. Paulo está a dizer: eu, quando vim ter convosco, vim vos pregar o Cristo que morreu e ressuscitou. Então, se esse Cristo não ressuscitou, então o que eu vos disse é em vão. E se o que eu vos disse é em vão, então a vossa fé também é o quê? Então, o que Paulo está a dizer aqui? Queremos concluir. Está a dizer para os irmãos: irmãos, lembrem-se de onde depositaram a vossa fé. É tão simples, não é? Está a dizer que, olha, se eu vos disse que Cristo ressuscitou, e o que eu vos disse é em vão, e vocês um dia tiveram fé nisso, então a vossa fé também é. Então, logo, a igreja primitiva tinha fé em o quê? Que Cristo ressuscitou. Era nisso. Eu como dizer: olha, irmão, lembras do sapato que eu prometi? Sim. Olha, se tu não acreditas que eu vou te dar o sapato, logo é em vão que eu, o quê? Te darei. Ou, não é? Ou, se aquele sapato desapareceu, então, alguma coisa assim. Mas sempre ele está a mostrar que a fé deles estava baseada nisto. A fé deles estava baseada nesta razão, nesta questão de que Cristo ressuscitou. Então ele diz que se Cristo não ressuscitou, então o que nós vos dissemos, e a vossa própria fé, é vã. Nós vos dissemos que ele ressuscitou e vocês começaram a ter fé nisso. Então é em vão. Então depois ele diz mais adiante aqui, o versículo que eu mais gosto, este aqui, 19. Diz que se nós esperamos em Cristo só nesta, somos os mais miseráveis. Está a ver, crentes miseráveis, né? Eu recebo miserável. Se a nossa esperança, mãe, em Cristo, ou a nossa oração, a nossa vida de cristianismo em Cristo, se baseia nas coisas desta vida, somos miseráveis. Ah, meu Deus, isso era para aquela igreja dali assim. Já entendeu quanta tolice nós pregamos nos nossos púlpitos? Se a pregação minha ou a tua está para apontar para as pessoas esperança nas coisas desta vida, estamos a construir uma igreja de miseráveis.
levantar crentes miseráveis. É por isso que, meus irmãos, a onda crescente dos falsos profetas estava profetizada por Paulo. Quando ele escreve para os Tessalonicenses, ele diz: meus irmãos, saibam que nos últimos tempos haverá apostasia, em que pessoas irão levantar mestres que vão pregar o que eles querem. Isso diz a Timóteo, mas estou a fazer aqui uma junção, para você saber que esses são os últimos tempos. Logo toma, recebe inteligência, recebe caro, logo entreterra, para a fumela caué, com gave que o calexinga xaxinene. Para quando o homem da iniquidade, como o próprio Paulo diz que depois, quando se manifesta a apostasia, apostasia significa aqueles que eram crentes deixam de ser crentes. É isso que significa. Ou seja, apostásio vem do grego, significa apartar-se de. Eu cria numa coisa e me apartei. Eu devia ter crido literalmente naquilo, mas eu deixei de dar valor, me afastei. Há crentes que eram fervorosos que você até conhece, mas hoje já recebem inteligência já. E ainda dizem que não, o melhor pregador é aquele que me diz que se eu for tudo antropocêntrico, o homem agora é que está no centro de tudo, não é? Diga comigo, é para que isso, pastor? Estão a nos preparar, até vou me tirar do grupo. Estão a preparar as pessoas. Estão a preparar as pessoas para quando chegar o tempo, minha irmã, em que disserem: quem não tiver a marca não come, não vende, não compra. Já que o crente vivia pela terra, não há de abdicar da terra pelo céu. Vai preferir marca para comprar, vender, porque antes não vivia sem carro, sem sapato, sem emprego. Só ia à igreja para receber carro, receber emprego, meu Deus, e receber dinheiro. Essa multidão que você está a ver está a ser levada, são ovelhas mudas, cegas, a serem levadas ao tosquiador, ao matadouro. Onde vão chegar a dizer: você, sim, eu sei, você sabe que a partir de hoje, aquele carro, você vai perder. Nunca viveu pelo céu essa pessoa. Não tem experiência do que é o céu. Não tem experiência do que é comunhão com Jesus, porque tudo o que ele queria era prosperidade terrena, né? Então veja só, aquele carro vamos tomar se você não receber a marca. Aquele emprego vais perder se não receber a marca. Ponham logo a marca. Não conhece Jesus. Desde que ele disse ter se tornado crente, só foi contado fábulas. Paulo diz que eles vão querer ouvir fábulas. Batalava com tua chitana. Logo vai tua evangelho nene vabuna. Logo vai tua chitana vantula. Quando chega aquele dia, dizem para eles: escuta, essa aqui é a nova religião, hein? Creia nisto aqui. Você vai ser mais próspero ainda. É verdade isso. É por isso que não se engane. Ou seja, não estranhe quando vires pessoas com pulseiras, ainda neste tempo. Quando vires pessoas, sim, são crentes com pulseiras, que aqui escreveram o nome do bispo, do pastor, de não sei o quem. Verá a pessoa ter foto do tal bispo, pastor. Porque ele, veja só como ele enganaram. Disseram que se você tiver isto, a tua prosperidade vem. Eu te pergunto, o quão vai ser difícil essa pessoa ter uma marca? Acabou. Acabou. Acabou ou não acabou? Então, a minha pergunta para si é: qual é a razão da tua fé? As pessoas gostam de depositar a sua fé no apóstolo, no profeta, até no pastor. A fé deles está lá. Mas e tu? E eu? Qual é a razão da nossa fé? Quem é o sustento, a base da nossa fé? Em que nós cremos e por que nós cremos? Está alguém na igreja?
Então ele confronta, diz que se nós continuamos a crer por causa do material, somos miseráveis. Por quê? Porque o material, minha irmã, é só ir ali no Malauso e pedir um canteiro, meto alface ali, 10 dias, daqui a um mês já sou fornecedor de alface aqui. Já tivemos ganguene lá, posso ir aos supermercados, abrir contrato. Quer dizer, há várias formas, porque Deus já deu cérebro, deu mão, deu pé, deu orelha. E você quer tomar aquilo que é precioso e o tornar vão. Pegar um sacrifício vicário, Cristo derramar o seu sangue, só para você ser empresário. Não. Derrama o seu sangue para que você tenha acesso à cidade celestial pelas portas. Aleluia. Da mesma forma que aqueles que tiverem acesso ao império da besta precisam da marca. A nossa marca é o sangue de Cristo e é o seu Espírito que habita em nós. Olha, veja só, quem ofereceu a Jesus bens materiais em troca da adoração? Quem? Deus não faz isso. Deus não faz. Não é tarefa de Deus. Deus não trabalha com essas coisas. Nem ganzel não está com fuiça. Vem à igreja para ser rico. Não é papel de Deus isso. Não. Levanta as tuas duas mãos assim. Se puder fazer assim um pouquinho os teus pés também. Depois faz assim a cabeça assim. Essa é a fonte de riqueza. E quando Deus te chama para você vir a Ele, é para Ele te tornar filho. É para você ter comunhão com Ele, você o adorar por aquilo que Ele é. É isso que Deus quer. Amém ou não amém? Deus não faz trocas. Se você me adorar, eu vou te dar todo mundo, todas essas riquezas. Irmãos, ouvi dizer que Deus disse que se eu lhe adorar, vamos lá adorar a Deus para ter riquezas. Não. Qual é a razão da tua fé? Qual é? Alguém quer orar? Qual é a razão da nossa fé? Por que nós somos crentes? É por causa de Cristo que ressuscitou dentre os mortos e que há de voltar? Ou é porque nós queremos ter o melhor desta terra? Sabe? Há pessoas que interpretam mal aquele versículo ali. Quando Jesus diz que batei, abrir-se-vos-á, pedi, dar-se-vos-á. Eu gosto de Lucas porque é uma coisa que alguns dos evangelistas não escreveu. Lucas no fim diz: se porventura um filho pedir ao pai pão, dar-lhe-ia o pai uma pedra? E se lhe pedir peixe, da mesma forma o daria uma serpente? Quanto mais a vós, sendo filhos de Deus, se pedirdes emprego. Lucas diz isso? O Espírito Santo. Mas pastor, se estiver desempregado e pedir ajuda de Deus, Deus não me ajudará. Claro, Deus é a base, é o fundamento de todas as coisas. Ele é o dono do universo. Não há nada que você pode fazer sem o consentimento dele. Nada que você há de fazer sem o consentimento dele. Mas aquilo que ele prometeu é aquilo que ele diz que você tem que lhe pedir. Então ele diz que bater, pedir, dar-se-vos-á. Se vocês são maus, dão boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai Celestial, se vocês pediram o Espírito Santo. Eu acho que os ouvintes de Jesus, eles estavam à espera de ouvir, se pedirem mansões. E Jesus termina com um checkmate: se pediram o Espírito Santo. O trabalho que eu tenho, eu orei, fui a Deus e Deus me capacitou. Como? Me dando oportunidades de eu me formar ali, me formar aqui, Depois chegar.
Mesmo José, observe, para você entender. José teve que primeiro ter experiência em casa dos pais, de como controlar os irmãos. Saiu dali, foi para o Egito, aprendeu a controlar coisas de Potifar. Saiu já daquela dimensão, foi aprender a controlar a cadeia. Eu gosto da Bíblia porque é inteligente. Diz que ele foi preso, teria dito que foi preso em alguma cadeia. Disse não, na cadeia de Faraó. Obrigado. Escola primária, secundária, faculdade. Ninguém está aqui nessa igreja aqui. Índia me cola. Moembeliu eva recebe. Kambe alava nene. Loko va tlakuxa mavoko. Avanyimeli ku Range Rover. A Range Rover vamos tirela. Loko va tlakuxa mavoko vanyimela ku xika ntoto. Vako awehle moya wa wena shikari. Aleluia. Podemos falar com Deus? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer a Deus pela sua rica palavra e colocarmos-nos à disposição para obedecê-lo constantemente, porque os nossos valores, os nossos princípios não são baseados com esta terra, mas sim com o reino de Deus. Se nós vivermos como o reino quer, então nós temos a consciência de onde está a nossa fé e temos a consciência de onde é que nós queremos ir e temos consciência das promessas de Jesus. Esta é uma questão de escolha. Eu posso fazer a minha escolha hoje, você também pode fazer a tua. Daqui cada um vai para a sua casa. Mas há um dia em que todos nós seremos reunidos, assim. Aí é onde vai se ver quem vai para a direita e quem vai para a esquerda. Hoje, tu vais para casa ou vou para casa. Mas há um dia que estaremos diante do Rei. E você pode tomar a decisão para naquele dia estar à direita do Rei. Como, pastor? Deixar de ser um crente miserável. Eu também deixar de ser um crente miserável e colocar a minha fé, a minha consciência no reino dos céus. Alguém quer orar? Vamos falar com Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Obrigado, Senhor dos Senhores. Confiamos em Ti, Jesus. Tu és fiel, Tu és todo-poderoso, Tu és justo. Tu és aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Tu és digno, Senhor, de glória, de honra e de louvor. Senhor, ouvimos a Tua palavra, ouvimos a Tua instrução, ouvimos a Tua orientação, ouvimos, Papá, a Tua glória, Papá, que foi aqui ministrada pela palavra do Senhor. Pai, foi algo, Pai amado, para impulsionar a nossa fé. Foi algo para despertar a razão da nossa fé. Foi algo para nos trazer a consciência do que realmente significa ter fé em Jesus. O que significa crer em Jesus? O que significa ter uma vida cristã, uma vida conforme os teus princípios? Nós cremos que o Senhor é o Deus de milagres. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. Nós cremos que o Senhor é o Deus de maravilhas. Mas em que consiste a nossa fé? Em que consiste a nossa crença? Em que consiste o fato de nós termos crido em Jesus? É esta a nossa meditação. É nisto que nós estivemos meditando nesta tarde. E pedimos que o Senhor responda aos nossos corações, que o Senhor fortaleça os nossos corações, que o Senhor oriente os nossos corações, para que estejam firmes, Senhor Deus, na sua palavra, nos seus princípios e nos teus valores. A Ti pertence a glória, a Ti pertence a honra, a Ti pertence o louvor. Em nome de Jesus.